Eu quero ler uma passagem aqui que fala bem claramente, né, de falhas, de defeitos de pessoas. E como costumo fazer nesse horário quando prego, mostrar, né, onde, como, por que isso acontece. E o mais importante, como evitar, como mudar isso. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, né, no versículo 12, está escrito assim, ó. Na NVI, né? Depois eu vou ler o da Almeida desse mesmo versículo. Então, ó, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim, faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Se eu pegar aqui na versão da Almeida, olha isso aqui, ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Quem é Belial? Quem é Belial? Alguém conhece aqui o Belial? Diabo, demônio, né? O que representa o mal. Vamos continuar agora na NVI, lá do 15. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Tinha isso também, ó. Cozida eu não gosto, tem que ser crua, tá? Não deixa cozinhar, não. Quero crua. Se o homem lhe dissesse, deixa primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Vamos lá. Vamos falar primeiro quem era o Eli. Ele era o sacerdote. Quem que era o sacerdote? O pastor, o bispo, o padre, Não vamos nem falar padre, que padre não costuma ter filho, né? Então, pastor, bispo, apóstolo, missionário, evangelista, o presbítero, o diácono, a pessoa que era conhecedora, sabia da palavra, aquele que tinha, né? Aquele que detinha o conhecimento na época. Vamos colocar assim. Só que aí eu quero entrar numa parte que eu tenho batido muito nisso, né? E eu fico, inclusive, muito feliz quando eu faço especificamente esse culto e eu vejo pessoas que vêm e falam, olha, você falou isso aqui eu estou fazendo. Isso aqui tem me ajudado muito. Pratiquei. A última vez que eu fiz o culto, eu dei o exemplo ainda de um exercício da questão lá dos olhos, o que teve de gente
que veio falar comigo sobre isso e que não percebia, né, como que realmente tem coisas que são simples, mas tão importantes que não estavam sendo vistas, percebidas, e também não havia, né, dentro de casa. Que é a questão do olhar, né, a criança, inclusive alguns adolescentes vieram falar comigo, minha mãe está fazendo comigo, viu? Meu pai fez isso comigo também. Eu agora estou conseguindo, enfim, muito legal isso, muito... É como a bispa fala, né? A gente entende quando a gente vê que conseguiu contribuir, porque eu não fiz nada na família de ninguém. Foi cada pai, cada mãe, cada adolescente que estava assistindo e pediu para fazer com o pai, que tomou a decisão, né? A gente apenas foi um instrumento, uma ferramenta que contribuiu com aquilo, não que realizou, não que fez aquilo, mas que serviu naquele momento para contribuir. Então, a gente precisa ter humildade, né? Eu sou um Eli. Eu sou uma espécie de Eli. Em qual sentido eu falo? Eu conheço a palavra. Eu sei o que é bom. E o que é bom? Não é o que é bom segundo a minha visão. Eu sei o que é bom de verdade. Eu sei o que Deus pensa de cada coisa. Eu conheço, eu sei qual é o destino que deve ter a minha vida, que deve ter a vida das pessoas. Então, eu tenho conhecimento. A palavra, eu sei, eu conheço a palavra. O Eli conhecia a vontade de Deus. Então, qual é a humildade que eu preciso ter? Eu preciso saber, né, e não viver naquela nuvem flutuante de que a minha filha, no meu caso, mas o filho de cada um, é só meu filho. É só meu filho. Eu já contei aqui a experiência que eu vivi, que uma vez a bispa falou comigo assim, né? Você sabe por que a sua filha, quando vê um rapaz... Isso era... Alguns obreiros aqui, tipo Jonatas, Murilo, outros aqui, que eu nem lembro o nome mais agora. Gente nem aqui está mais. Às vezes ela estava andando, indo de um lugar para o outro, chegava, ela ia e ela via um obreiro, um homem, ela ia, corria e abraçava e ficava ali e tal. Falou, sabe por que ela faz isso? Porque você não faz. Porque você não dá a ela. Então, ela busca isso em outros, com essa imagem que ela tem de homem. Aquilo é óbvio, né? Sem ser tangível, intangivelmente, foi um soco assim daquele no queixo que deixa a marca, né? Mas eu sou tão grato por essas coisas, que tem coisa que é dura, é ruim, é difícil, é amarga na hora, mas para mim, se eu ganhasse um pacote de dinheiro, não teria o mesmo valor. Porque aquilo foi algo que não tem preço. Muito desagradável, mas aquilo, na hora, me ajudou a já me posicionar. Então, aquela situação me mostrou que ela estava tendo paz. Ela estava buscando paz, né? Porque estava faltando pai na casa dela, na vida dela. Então, ela, para suprir uma carência que ela tinha, essa carência de toque, de abraço, de afeto, ela buscava em outros homens próximos, né, gente que ela conhece, que ela conhecia, porque eu não estava sendo suficiente, capaz. Então, a primeira humildade que você que está me ouvindo agora, que é pai, que é mãe, você precisa ter, é que possivelmente seus filhos tenham outros pais e que você não tinha percebido. Eu vou dizer, por exemplo, alguém que tem sido pai de muita criança, infelizmente.
que tem sido pai de muito menino, pai de muita menina. O tal os irmãos, né? Não vou nem dizer um só, mas os irmãos Neto. Quantas crianças que estão crescendo falando a mesma língua, formando já suas pequenas, né, e proporcionais opiniões das coisas em cima daquilo que estão assistindo diariamente. Diariamente. Eu estou falando, é claro, dos mais famosos aqui do Brasil, né? Agora eu te pergunto, talvez não são eles, mas quem estão sendo pais dos seus filhos? Quem que eles assistem? Por exemplo, a gente não pode tirar na minha geração, né? A minha geração não foi o meu caso, porque eu particularmente não gostava, né? A geração dos anos 80, que a minha geração é essa, dos anos 80, do começo dos anos 80. Mas muita gente da minha geração teve como mãe a Xuxa, né? Vocês aqui não é do tempo da Xuxa, né? A Xuxa para vocês já é outra história. Mas quantas meninas, né? E você vê já na adolescência, na juventude, a roupa, o jeito de falar, o jeito de agir, algumas coisas, porque foi, né? Teve não só ela, mas teve, né, Xuxa, teve Angélica, teve Eliana, né? Teve até a própria Mara Maravilha em outros períodos. Aí você vai dizer, por que você está falando que é mãe? Porque a pessoa passava de 4 a 5 horas, eu acho que era a manhã toda, ouvindo ela, assistindo ela, acompanhando ela. Não é à toa que tudo que ela colocava a mão vendia. É ou não é? É o short, é o chinelo, a boneca, é o chapéu, né? Enfim. Então hoje eu não estou tão atualizado, né? Eu sei que os irmãos Neto são pais, sem terem nenhum filho, são pais de muitas crianças. E na época que o Ofni e o Finéias não tinham o YouTube, não tinham internet, não tinham televisão e também não tiveram o próprio Eli marcando presença. E você que está aí agora, repita essa expressão. Marcar presença. De novo, diga marcar presença. Você tem que pegar agora essa palavra, que não é apenas estar presente, como marcar a presença. Como que eu faço isso? Às vezes, o estar presente já se tornou algo natural do estar no mesmo ambiente. Quer dizer, morar na mesma casa, no mesmo apartamento, morar na mesma localização. Mas, de repente, teu filho tem mais a cara do que ele está vendo na internet, de quem ele está assistindo, ou daquela pessoa que até não tem título parental na vida dele. E isso é uma coisa muito séria. Como eu estou dizendo para você. Eu vivi uma fase, por inércia minha, por relaxo, por negligência minha, que eu não percebia. Por quê? Porque eu não fui treinado. Eu sou como Eli e eu preciso ter consciência disso. Por que eu falei que eu sou um Eli? Eu não sei, a Bíblia não fala como é que foi a criação do Eli, mas provavelmente ele não foi ensinado, ele não foi treinado, ele não foi ali cuidado por alguém, sabe? Com insistência. Outra palavra que a gente precisa adquirir no nosso conteúdo como pais. Repita, diga insistência. Tem coisa que não adianta você achar que é assim, eu vou falar uma vez e meu filho aprende.
Eu vou fazer uma vez e meu filho aprende. Tem coisa que a gente está vendo, vivendo, ouvindo uma vida e não aprendeu. Se quer que teu filho aprenda com uma vez que você vai falar? Insistência. Então eu, por exemplo, como pai, eu tenho pai. Eu tenho pai. Né? Eu tenho um pai no céu, eu tenho um pai vivo na terra, mas eu não fui treinado por esse pai, sabe, ensinado, não recebi valores, conteúdo, ensinamento, ó isso, aquela coisa de tempo, sabe? Ah, trabalhava. Não tem nada a ver com trabalho. Você que talvez já pensou, mas eu trabalho, eu tenho que fazer isso. Esse é um grande erro, mas é um erro gravíssimo e é um erro que muita gente insiste em continuar cometendo. Qual? Mas eu tenho que colocar comida em casa. Você tem que colocar muito mais que comida na sua casa. Comida, roupa, escola boa não substitui criação. Não substitui transferência de conteúdo. Não substitui carinho, não substitui cuidado, não substitui toque, não substitui limite. E quantos pais? Não, mas eu já faço isso. Não é o bastante. Vamos jogar por terra o que ainda há na nossa cabeça, na nossa mente, de ideias de substituição com os nossos filhos. E eu quero dizer desses que dizem, não, mas eu já faço isso. Não é o bastante. Seja humilde, aceita. Mesmo você, que é um obreiro, que é um pastor. Gente, se uma pessoa está no altar, fazer a obra, ficar às vezes até 1, 2 horas da noite, da madrugada, atendendo, cobrir a casa dela, para que ela tenha uma casa, filhos bem criados, educados, doutrinados, alicerçados, se isso fosse suficiente, não teria filho de pastor que trabalha muito perdido. É ou não é verdade? Eu mesmo, nessa época, como até hoje, às vezes me pego, estou 1 da manhã, 2 da manhã, atendendo gente. Quase todo dia eu prego. Essa semana, por exemplo, que eu estou pregando hoje, estou pregando todo dia da semana. Mas não adianta, se eu não me colocar na função de pai para minha filha, o diabo encarrega alguém de fazer isso. O diabo usa alguém para fazer isso. Às vezes alguém da própria esfera. Quanta gente aqui que... Eu vou lembrar de um exemplo, né? Que, veja, você entende, por exemplo, eu falo isso, né? Para ajudar. Que tem gente que, às vezes, se você não contar algumas coisas que cheguem muito próximas do que a pessoa vive, talvez ela não entenda. Vou te dar um exemplo de como funciona a ausência. A maioria das crianças, quem é paulista vai entender o que eu quero dizer. A maioria das crianças, elas não sabem o que é um time de futebol. É ou não é verdade? Não sabe. Alguém tem que, como tudo para uma criança, alguém tem que levar até ela. O que é levar? Falar, ensinar, mostrar para ela. Até porque, pode reparar, criança pequena não tem interesse porque é chato aquilo para ela. Não tem aquela animaçãozinha colorida, não tem musiquinha. É ou não é? Então, você põe uma criança que nunca teve contato com futebol para assistir, ela não vai conseguir assistir um jogo. Porque aquilo não prende ela. Então, quando você vê uma criança estou falando já de uma idade um pouco maior, 7, 8, 10 anos, vamos lá, assistindo o jogo, alguém levou ela para aquele mundo. E geralmente é o pai. Raramente a mãe. E a grande maioria das crianças torce para o time do pai. É ou não é? Então, por quê? Já começa, a criança é pequena, o pai compra a camisetinha do time e dá para o filho, né?
O pai vai lá, compra a camisetinha, compra o tênisinho, compra uma bolinha, né? Às vezes tem criança que ganha roupa de time, ou toalha de time, aquela coisinha de bebê, já quando nasce de alguém. Enfim, o pai às vezes faz questão de colocar, porque aquilo para ele é um valor importante. Né? E eu não estou falando aqui para você dar valor para os teus filhos de time ou para você não dar, isso vai de cada um. Né? Hoje, para mim, não vale nada. Né? Tanto que eu estou por fora do time que eu já torci. Então, veja como que pai aparece na vida da gente. O meu pai era torcedor do Corinthians. Corinthians. Então, eu lembro que até os meus 9 anos, eu estava na terceira série, eu sei que era 9 anos porque eu estava na terceira série, eu torcia para o Corinthians. Você vai falar assim, você era torcedor do Corinthians? Eu torcia para o Corinthians porque o meu pai torcia para o Corinthians. Então veja como é que foi a presença na minha casa de pai. O meu pai torce para o Corinthians. Eu depois passei a torcer para o Palmeiras. E eu tenho um irmão que vem depois de mim que torce para o São Paulo. Aí você vai entender. Ah, mas como assim? Então, eu me lembro que até os 9 anos eu torcia para o Corinthians. E nessa fase, eu lembro que tinha um tio meu, né, que era cunhado do meu pai. Ele era casado com a irmã do meu pai. Que ele veio e meio que abraçou, né, a minha família. Então eu lembro que a gente ia para o bosque, meu tio estava junto. A gente ia na cidade das crianças, meu tio estava junto. Meu tio pegava a gente, colocava dentro de um fuscão que ele tinha verde e levava para a gente comer pizza. Levava num lugar lá para a gente ver coisa antiga. E falava tal. E esse meu tio, eu era do interior, esse meu tio era paulistano, daqui de São Paulo, né, de família, de origem, tradição italiana, né, com sobrenome italiano e tudo, e esse meu tio era fanático pelo Palmeiras. Então, aquela época, que ele meio que assumiu, né, ah, mas você não foi criado pelos seus pais em algum tempo? Não, sempre, enquanto eu estive em casa, eu morei com os meus pais. Eu morei com os meus pais. Percebeu ou não? Eu vivia na casa dos meus pais, sempre. Né? Nunca morei com outras pessoas, a não ser com os meus pais. Mas o meu tio, naquela época, meio que assim, tinha alguma coisa que fazer, era com o meu tio. Isso aqui é uma mensagem para alguns. Ia tal coisa legal, quem que vai levar? Quem que levava no circo? Meu tio. Ah, vai ter um evento assim? Quem estava ali? Meu tio. Resumo, aquele ano eu passei a torcer para o Palmeiras. E quem é de São Paulo, acho que no Brasil inteiro, sabe que Corinthians e Palmeiras são coisas, inclusive aqui em São Paulo, para você que não é daqui, para você saber, um é da zona leste e o outro é da zona oeste. Um é uma ponta, outra ponta do metrô. É o contrário, aqui sempre é o contrário. Um é preto, outro é verde, sempre é o contrário. Então, você imagina a influência para uma pessoa ter sobre outra, para ela torcer por um time e ela mudar completamente. Isso foi o que aconteceu comigo. Não estou contando uma história, estou falando o que aconteceu comigo. Então, teve coisas naquela época, além do time, o time é uma coisa que é pública, né, que a gente fala. Eu lembro que na escola ainda, os meninos falam, não, mas você não torcia para o Corinthians? Não, agora eu torço para o Palmeiras. Ah, mas você não era corintiano? Não, agora eu sou palmeirense. Ah, mas não era assim? Não, agora eu sou assim. Olha o tamanho da influência que uma pessoa tem sobre uma criança. E depois disso não mudou mais. Né? Hoje isso não me importa, tá? Você vai falar, ah, você é palmeirense. Não, não, hoje eu torço por aquilo que está perto. Time é um negócio que para mim não tem importância. Estou te dando um exemplo. Então, não vamos desviar o foco da palavra, tá? Já estou dizendo porque não converso comigo sobre futebol, não tem interesse em saber disso, se está bem, se não está, se está na primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Hoje
esse não é um assunto que me interessa. O que me interessa hoje é onde esse assunto pode levar cada um de nós. Então, eu vivi isso, a ponto de torcer para um time, e para um menino isso é importante, é legal, tem a ver com muita coisa, imagem, aparência, você vai lá, você se expõe. E depois, enquanto eu lutava por isso, sempre o meu time foi, né, o Palmeiras. Porque aquele entrou depois com muito mais força. Eu passei a gostar daquilo, eu passei a ter paixão por aquilo. Porque isso me foi passado. Porque isso me foi transmitido com força. Isso me foi transmitido ali com um valor relevante por um tio. Mas podia ter sido por qualquer outra pessoa. E eu ainda agradeço porque os valores, outros valores que eu peguei desse tio não eram ruins, eram bons. Né? Eram bons valores, tirando esse do time, que time não tem valor, não tem, né? Alguns podem dizer, foi um bom valor, o Palmeiras vão dizer, foi um péssimo valor. Isso não é valor. Isso é apenas um comportamento externo que não muda nada na vida da gente. Mas outras coisas me foram passadas também além dessa. Essa é uma que fica fácil de eu evidenciar o quanto que a gente tem pais e não um pai. Né? E depois, graças a Deus, eu passei a ter o meu grande pai, o meu verdadeiro pai, que é o Pai Celestial. Então, hoje, os valores que eu quero para a minha vida e os valores que eu prezo, que eu quero que eles cresçam, e são os valores que eu quero passar para a minha filha de sangue e para os meus filhos na fé, são os valores de Deus. Não são os valores do meu pai, não do meu tio, não de outras pessoas que também se passaram ao longo da minha infância por pais meus. Eu tive um outro pai também que me deu valores importantes. Esse, inclusive, foi um pai que eu o via na época como pai, não o chamava de pai, mas era uma pessoa que, assim, eu tinha um carinho, uma ligação muito grande, que foi um outro tio bem mais velho, que inclusive fez eu passar a ter interesse por uma matéria que no começo da escola não era algo que eu gostava. Mas por causa dele, o quanto que ele falava e contava suas histórias e passava, eu lembro dessa fase da minha vida, que ele chegava à noite do trabalho, eu lembro que a gente sentava numa mesa, eu lembro da mesa até hoje, como que era a mesa, a cadeira, e ele ia fazendo contas, me ensinando a fazer contas, ele gastava aquele tempo comigo. Por isso, a matéria ao longo do tempo que eu estudei, que eu mais gostava sempre, que eu sempre fui bem, foi matemática. Porque esse outro tio meu, esse não era cunhado, esse já era tio da minha mãe, esse foi também, e me passou esse valor, né, de números, de matemática, aquela coisa de exatas e tal. E eu lembro que quando tinha alguma coisa, eu tinha prazer em levar para ele, tio, e vamos isso aqui, ó, eu tive tal trabalho, eu tive tal problema, né? Criança tem problema matemático para resolver, né? Problema aritmético para resolver, né? Então, e ele, não, vamos fazer assim, porque vamos usar essa teoria, essa lei, não lembro mais agora. E aquilo era tempo. Aquilo me transmitiu valor. Aquilo passou a fazer parte da minha vida também, né? Então, você tem alguma coisa do seu pai verdadeiro? Tenho também. Mas o que eu quero dizer aqui, a expressão que a Bíblia usa para os filhos de Eli eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Tem gente que está na igreja e não percebe que os seus filhos, e aqui eu não estou falando de pai e homem, não, eu estou falando de pai e mãe. Eu estou falando de filho. Tem gente que não percebeu que ainda os seus filhos, além de serem seus, também são filhos de Belial. Porque a cara que os filhos têm, não a física, mas
o comportamento, as atitudes, as obras, não são obras de Deus. As palavras, o comportamento, não são obras de Deus, mas são obras de Belial, obras do mundo, obras da carne, obras que não tem nada a ver com o que você aprende na igreja, por exemplo. Então, eu quero dar uma notícia ruim para muita gente que se baseou nela. Você estar na igreja, trazer teus filhos para a igreja não é suficiente para que eles sejam bem criados. E eu não estou dizendo que você não deve, pelo contrário, eu estou dizendo que essa é uma das coisas, mas não é equivalente a todas as coisas. Não é. Ah, mas aí é difícil, hein? É o que a bispa fala. Ter filho é uma decisão difícil, não é fácil. Ah, eu não tenho ainda, então eu vou pensar 2 vezes antes de ter. Não, não pensa 2 não, pensa 2.000. Mas você que já é pai, que já é mãe, agora você já está nessa. E não seja um covarde, não seja uma covarde, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo. Agora vai arrumar tempo. E tem que começar hoje a corrigir algumas coisas que os exemplos, que as citações que eu estou te dando já estão te clareando. O ano passado, eu lembro de ter pego uma menina, né? Na verdade, eu peguei o caso da família e a mãe, quando trouxe a menina. Eu, que não conheço, não acompanho, na hora, eu já até contei isso aqui. Eu perguntei para a menina, minha filha, o que você mais assiste? O que você mais vê? Ela falou, eu fico na internet. Eu falei, o que você mais faz? Ah, eu ouço música, eu assisto vídeos no YouTube. Quem mais você vê? Eu imaginava que era algo do tipo, mas não imaginava que era exatamente essa pessoa. Aquela que tem nome de A mais farinha, lembra? Farinha mais A, né? O comportamento, o jeito de andar, a maneira de fazer. A mãe mostrou para mim a rede social da menina, não tem como você ver. Eu poderia dizer, aquela é uma filha da Anitta. Não, é minha filha. Não, essa é filha da Anitta. Ela parece mais com quem? Com você ou com a Anitta? Ah, com ela. Por que será? Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar dela o celular? Não, deixa com ela para ficar melhor. É ou não é? Está igual, está parecida, está ali, está se alimentando disso. O que faz agora? Deixa continuar? Perdeu mesmo? Vamos aceitar, vamos assumir a condição de um inerte, um perdedor, e assim vai ser? Não! Você tem que detectar essas coisas e não adianta dizer que não tem chororô, que não tem dias difíceis, que não tem complicações e também que não tem ajuda. Você tem ajuda. Esse culto é uma grande ajuda para tantos pais. Você tem a igreja, que é um entorno. Eu sempre digo que tem coisa que a gente não consegue sozinho. A gente precisa de entorno. A gente precisa, né, de coletividade. A gente precisa de um monte de afiadores para afiar, para ser afiado, para se, né, equiparar. Opa, vamos ficar aqui, porque aqui todo mundo está indo por esse caminho, então a gente até pegar, né, o ritmo, até fazer certo, está no meio, vai fazendo igual, vai imitando a boa conduta, vai copiando o que é bom, até entrar. Então, é claro que só o fato de estar na igreja, eu estou falando aqui de um sacerdote. O sacerdote que fazia a obra, que estava ali cuidando do templo, estava ali cuidando das coisas de Deus, mas não passou para seus filhos os devidos valores. Não os ensinou. Não investiu.
não gastou tempo, não se deu ali aquele trabalho de marcá-los, de marcar a sua presença na vida deles. Existem maneiras de você marcar a presença física num lugar. Você pode pegar, por exemplo, descer agora, né? Amanhã é feriado. Então você que não vai estar aqui amanhã no casamento, ou não vai para Araçatuba, por exemplo, você pode fazer esse teste. Tirar o feriado para entender o que é marcar a presença. Você pode pegar amanhã, cedinho, 5 da manhã, pega um ônibus ou pega o carro, desce e vai lá para Santos, tem uma praia. Aí cedinho, ninguém pisou, hein? 5 da manhã. Vai lá na orla da praia ali, onde passa água, vai lá e marca a tua presença. Vai lá, tira o seu calçado, né? Meia, amanhã vai estar gostoso, inclusive, hein? 5 da manhã, mais ou menos 5h30, 5h40, que o sol já dá ali a sua face, né? Então, a hora que você vê o sol ali, vai lá, passa, naquele clima que vai estar maravilhoso, vai lá, tira a meia, o calçado e vai lá, ó, e pisa na areia. Marcou presença? Marcou ou não marcou? Marcou ou não marcou, gente? Sai do muro. Marcou. Se passar depois 5 minutos, sua presença vai continuar ali? É uma forma de marcar a presença. Você foi lá e tirou a meia e colocou seu pé. Ou você pode subir um pouquinho mais, ir para uma daquelas pedras, comprar uma... Como é que é o nome daquilo ali mesmo? É o... talhadeira. Talhadeira, uma boa marreta, e você passar o dia inteiro, e a sexta-feira o dia inteiro, e o sábado o dia inteiro, o domingo o dia inteiro, você passar ali, você fazer um desenho do seu pé numa rocha. Você não vai terminar esses 4 dias. Mas se você continuar dedicando um tempo, né, até o final do ano, e todo final de semana você descer lá para ir marcar, quando você terminar, você vai ter marcado presença numa rocha. Aí a onda não tira. O vento não tira. Se alguém passar ali e pisar em cima, não tira. Dá para perceber a diferença das duas coisas? Tem gente que ele quer que seja automático, aquela coisa fácil. Marcar presença na vida dos filhos. É um investimento de uma pisada num lugar. É um investimento de uma conversa. É um investimento de um presente. Não marca. Marca por aquele tempo. Marca ali naquele instante. Aquele, que legal, pai. Ô, mãe, que legal, que gostoso. Ah, obrigado, estou feliz. Mas a gente não pode se reduzir a ser esse tipo de pai e mãe. Que é de um momento, que é de uma atitude só, que é de uma conversa. E muitos ainda têm sido aqueles pais reativos. Aquela conversa só quando não tem mais jeito, então já não é uma conversa, é uma bronca, é uma briga, é uma discussão, mas não teve antes o investimento, o ensinamento, a dedicação, a repetição. Aí de novo, repita, diga a insistência. Lembra da pedra, a talhadeira, a marreta, passar ali, ó, quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira, sábado, domingo, vai fazer os dedos, depois outro final de semana, vai fazer aquela parte de cima da planta do pé, depois o meio, a cova do pé, depois o final, o calcanhar, vai. Dias, investimento, força, insistência, mais insistência. Tem que ser assim. Não adiantou ele falar para os filhos, eu sou sacerdote, hein? Um dia vocês vão ser sacerdotes, hein? Eles foram. Ao que ele não plantou, ele não colheu. O que ele não investiu nos filhos, ele não recebeu. E eu digo para você assim, com
com sinceridade e com temor. Não pense que trazer suas crianças, seus adolescentes para a igreja é tudo o que eles precisam. Não é. Esse período de formação, você precisa estar atento, aberto, ter humildade, inclusive se colocar na condição de ter de se refazer em algumas coisas, de desaprender o que aprendeu mal, o que aprendeu errado, de aprender e aí aprender de novo ensinando seus filhos. E eu falo de quem vive assim. Uma das coisas pelas quais eu sou mais grato, como estou dizendo para você, é quando eu percebo algo que eu estou fazendo de errado e que eu posso corrigir numa idade como hoje ainda minha filha tem. Melhor corrigir aos 6 do que aos 16. É ou não é? Tem coisa que eu queria ter corrigido com 1 ano, 2, com 3. Não sabia. Ah, não sabia? Ou não sabia, ou não percebia. Ou o parâmetro que eu tinha era o que eu estava dando. Então, cada vez que eu percebo, ó, isso não é bom, igual a última vez que eu falei ainda do Jetro com Moisés, ó, isso que você está fazendo não é bom. Obrigado. Continua, viu? Corrija mesmo, fala mesmo. Me ajuda mesmo, preciso dessa direção, dessa posição. E não adianta achar que, ah não, mas está na igreja. A igreja faz a sua parte. Você que é pai e mãe, tem um trabalho na igreja, você precisa trazer seus filhos, sim. É uma apresentação, traga seus filhos. Ensine eles a pagar aquele preço de estar na preparação daquele ensaio, aquela apresentação. Ah, tem um trabalho que a tia da escolinha deu para fazer em casa, faça junto com eles. Ensine eles a darem valor às pequenas coisas. Porque isso está treinando eles. Gaste tempo investindo neles, investindo coisas, valores, coisas materiais e coisas intangíveis que têm a ver com valores de Deus, com valores ligados a Deus. Porque isso também vai trazendo para eles referências. É o que eu disse. Quem na minha vida chegou com mais força, estabeleceu uma referência de um time. Eu que era, como se diz, alvinegro, virei alviverde. Isso foi um valor que foi passado para mim. Foi colocado. E tanto faltou essa parte desse contato, esse convívio, que veja você, na minha casa, o meu irmão também tem um outro time. Não é nem não é também do meu pai, mas também não é do meu tio, porque a convivência já não foi tão grande. Acredito eu, né, que é o do meu avô, falecido, que morreu. Mas quantas coisas, né, graças a Deus há tempo, graças a Deus minha mãe me passou valores cristãos. Me passou um temor. Né, colocou, por exemplo, isso aqui não é bom, isso aqui não cabe na tua vida, isso aqui não presta, isso aqui é uma desgraça. Aquilo também entra. Opa, isso aqui é terrível, isso aqui eu não posso aceitar, isso aqui não é bom, isso aqui está errado. Gente, olha as coisas que os filhos do Eli faziam, sendo o pai deles sacerdote. Imagina a distância que havia do Eli com os filhos. Imagina a distância. Tem gente que tem filho que exatamente o que faz na vida, a profissão que tem, ou as coisas que gosta, o filho gosta do oposto. Ah, mas aí também a criança vem com uma identidade própria. Sim, mas tem coisas que ela não vem, ela adquire. E principalmente a aversão por algumas coisas não é por acaso que a gente tem. Tem gente que literalmente tem aversão pelo que o pai ou pelo que a mãe faz. Isso é por acaso?
Hã? É por acaso? A pessoa dizer assim, tudo que eu quero na minha vida é saber que uma coisa eu não vou fazer, o resto está tudo em aberto. Aquilo ali, que é o que meu pai faz, que é o que a minha mãe faz. Então, eu sempre estou atento, depois dessa direção, que graças a Deus tive esse privilégio de ter uma pessoa tão sábia, tão temente a Deus, que me apontou, ó, você percebeu que a sua filha está buscando outros pais? Você pode ver isso também. Não estou dizendo, o demônio pesando na sua vida. Você vê que a sua filha gosta de uma tia muito, vê que seu filho, que a sua filha gosta de um tio muito, já não vai para o lado da malícia. Eu repreendo esse demônio da malícia agora, que está atuando na cabeça de alguém com insegurança, em nome de Jesus. Está repreendido. Está entendendo? Uma coisa é gostar, ter carinho de gente que deve se ter carinho. Outra coisa é colocar pessoas, buscar pessoas no lugar do pai ou no lugar da mãe. Então, quando eu faço esse culto, eu sempre imagino que eu não estou falando com os filhos, eu estou falando com os pais. Então, eu creio que tem gente com maturidade me ouvindo. Você não vai cortar a relação com quem a relação é saudável, é boa, por insegurança. Ah, então não vai falar mais com a avó. Ah, não vai falar mais com o vô. Não vai falar mais com a tia. Ah, não vai estar mais com esse amiguinho. Não, não se trata de você podar as pessoas. Se trata de você assumir o seu lugar. Marcar presença com a talhadeira e a marreta. É batida depois de batida, é batida depois de batida. E isso num dia resolve? Não. Em 2 resolve? Não. E muito mais. O Eli não marcou presença. Aí você vai falar assim, vamos ver aqui agora o que eu estou falando sobre os valores espirituais. E valores espirituais não se limitam a você trazer seu filho para a igreja. Essa é uma das coisas. Não pode, inclusive, ter só a ideia, meu filho está aprendendo porque eu estou levando para a igreja. Não. Tudo que vier à tua mão, vamos repetir, tudo que vier à minha mão para eu fazer para os meus filhos, para a minha família, diga eu farei. Eu farei. Coloca a mão no coração. Juramento, diga eu me comprometo. Você precisa ter isso. Porque hoje há uma preguiça para esse tipo de investimento. Não, eu já estou levando na igreja. Eu já consagrei a Deus. Eu já levo já na escola. Não. Tem coisa que a igreja faz, mas tem coisa que tem que ter em casa, tem coisa que tem que ter no dia a dia, tem coisa que tem que ser vista milhares de vezes até entrar, tem coisas que têm de ser ouvidas milhares de vezes até entrar. E quando ela ouvir tanto e entrar, você vai saber, graças a Deus entrou, vamos para a próxima. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada pai, de cada mãe. Porque tem tanto Belial hoje. É o que eu estou dizendo, pode ter Belial na família. Aquele tio, aquela tia que é muito legal, legalzão, maneiro, que chega sempre de mão cheia, que atrai. Mas hoje tem muito Belial na internet, tem muito Belial na televisão, tem muito Belial disfarçado de desenho, tem muito Belial aí essas coisas camufladas. E eu, conhecedor da palavra, você conhecedor da palavra, não pode aceitar que o seu filho seja seu filho e também filho de Belial. Olha aqui já diferente no 18. Samuel, contudo, o que é contudo? Quer dizer, apesar disso, né? Mesmo convivendo neste ambiente, porque ele convivia com quem, Samuel? Com quem?
com Eli. Ele não convivia com os filhos exatamente, porque a gente vê que o Eli não via, justamente pela distância que havia. Nós vamos ver isso aqui no decorrer. Samuel, contudo, ou eu diria apesar disso, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Aí a gente entende por quê, ó. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para Eli. Quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. A mãe do Samuel pouco via ele uma vez por ano, mas quando via, o que ela dava para ele? Qual a mensagem que ela passava com palavras e com obras para ele? Meu filho, tua vida é essa. Ó, esse é o melhor para você. Ó, eu te dou condições para você viver o que deve ser a sua vida. Cuidado com o que você anda financiando. Cuidado com o que você anda financiando. Financiar é dinheiro, sim. É o dinheiro que você gasta, aplica, coloca, mas é o que você sinaliza que você concorda. É o que você mostra que é a direção que você se agrada. Isso importa demais para uma criança. Está entendendo? Eu me orgulho de você nisso. Tem pai que diz, quando o filho tira uma boa nota, olha como eu estou orgulhoso de você. Filho, eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja um advogado, eu quero que você seja um embaixador, eu quero que você seja um jogador de futebol, eu quero que você seja, minha filha, uma bailarina, eu quero que você seja uma empresária. Isso é investimento? É ou não é? É. Mas o dinheiro também é. Aquilo que você mostra claramente é um investimento para uma criança, para um adolescente. Qual o investimento que a Ana fazia na vida do Samuel? Que o Eucana fazia na vida do Samuel? Qual que era? Espiritual. Era para as coisas do Senhor. Era ou não era? Ela não levava roupa para ele, por exemplo. Não era uma chuteira, um calção e uma camiseta. Era uma túnica para ele servir no templo. A gente vê por que o Samuel se tornou aquele homem. No mesmo ambiente que o Eli. Não está escrito aqui, eu não achei um registro que o Eli ensinou o Samuel, tanto que o Eli não ensinou o Samuel. Quando Deus falou com ele a primeira vez, Deus falou 3 vezes para aí o Eli falar, fala para o Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele não sabia reconhecer a voz de Deus. Até que de tanta insistência, o Eli falou para ele, fala para o Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí ele falou e o Senhor falou com ele. Então tem que ter um investimento. O investir nas coisas espirituais, investir numa Bíblia para o seu filho, investir tempo. Você tem que ter um tempo com o seu filho que você fale para ele de Deus. Que você, a bispa, a semana retrasada, vale a pena você assistir o culto. A bispa falou que é importante, o quanto que é importante para nós saber, por exemplo, da história do povo de Israel, por causa dos registros de Moisés. Tem filho que sabe histórias do pai que não deveriam saber. Eu ouço, às vezes, casos de mãe que fala com filha de intimidade que tem com o pai daquela filha, daquele filho, que já são separados, e quando o pai vem fazer uma visita, o que acontece entre eles? Pai que conta para o filho de coisas, imorais. Quantos casos nós ouvimos aqui? Vamos aprender aqui com os exemplos bons e ruins.
Quantos relatos, se você não assistiu, se você não estava aqui, pega sobre virgindade. Sabe o que você vai ver nesse trabalho? A maioria dos garotos, das garotas que perderam a virgindade, ouviam histórias do pai ou da mãe, geralmente mais do pai, da vantagem que havia. Então, olha o quanto que tem poder e influência, o quanto que cada investimento a gente tem retorno. Então, quando você fala algo para o teu filho, ó, esse aqui é o meu, isso aqui, você não pode falar, você não pode falar só quando ele tira uma boa nota, quando ele acerta algo, quando ele vai para a gincana da escola ou a gincana não sei onde que ele ganha uma medalha. Mas você tem que contar para ele primeiro das suas experiências com Deus. Da mesma maneira que você vai dar um testemunho para edificar pessoas, a primeira pessoa que você tem que edificar é a tua família. Filho, um dia o pai foi assim, Deus mudou, Deus curou. Olha, Deus, o papai estava assim, a mamãe estava em tal condição. Deus fez isso na vida da mamãe, Deus fez isso na vida do papai. Olha, Deus mudou essa história. Ó, o papai vinha de uma maldição. Ó, a mamãe tinha tal problema. Deus mudou. Dedicar tempo. Presentear seus filhos com coisas que os remetam, os aproximem fisicamente de Deus. Ai, 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 os pais que eu já vi, que em época que tinha, igual agora, essa madrugada tem uma viagem. Ah, não quero que vai evangelizar. Ah, não vou levar para a igreja hoje porque está frio. Ah, não vou levar para a igreja para o evento tal das crianças, para o evento do adolescente para ensaiar. Quantos pais que hoje têm que visitar o filho na cadeia? Ai, que exagero. Vai na cadeia e comprove. Eu já fiz trabalho em regime semiaberto, em presídio, em prisão. Já, gente, antes de Venceslau ser famosa, eu já frequentava Venceslau, presidente Venceslau. Eu conheço. Tem gente que está ali, que não vê o sol, literalmente, que lidera a facção criminosa, que é filho de crente. Pelo próprio nome você pode ver. Ninguém coloca. Eu nunca conheci, tá? Posso estar enganado agora, mas eu nunca conheci. Então, falando do que eu sei, não estou mentindo, nem errando. Eu nunca vi ninguém colocar o nome do filho de Isaías sem ter sido cristão, crente. Fala um cristão, pelo menos, né? Tá entendendo? De ter alguma convivência ali com a palavra. Né? Se coloca nomes da época, e pelo jeito, nessas últimas gerações, não teve alguma época que Isaías era um nome tão comum assim. É ou não é? Isaías, né? Malaquias. Não é. Você vai ver, a pessoa tem uma base para dar um nome desse para o filho. Porque não é nome de moda. Então, eu estou falando do que eu já acompanhei. Invista. Por que o Samuel foi quem foi? A mãe dele ficava pouco, mas quando ia, está aqui essa túnica para você servir o Senhor. Oh, meu filho, que orgulho eu tenho de você aqui na casa do Senhor. Você sabia que você é fruto de um voto? Eu não podia engravidar. Eu passei muitos anos chorando, ficava emburrada, mas o dia que eu orei, o dia que eu me voltei para Deus, o Senhor me atendeu e me deu você. Por isso que o nome é Samuel, porque significa eu pedi ao Senhor. E por isso que você está aqui. Porque se o Senhor tivesse me dado o filho, Ele me deu, eu daria para a obra dele. Eu tenho o maior orgulho de você. Aquilo alimentava emocionalmente, mentalmente. E ela alimentava ele fisicamente, dava condições. Ele tinha roupa para ele estar ali adequadamente. Invista. Banque. Financie. Fale mais com seus filhos das suas experiências
com Deus, espirituais. Transmita esses valores para eles. Se questione agora de quem seus filhos são filhos além de você e da sua mulher, além de você e do seu marido. O que eles mais falam, com quem eles mais parecem. Se os seus filhos são seus filhos e filhos de pessoas mais espirituais que você, ajude a crescer ainda mais isso. Eu já teve coisas, por exemplo, que eu vi na minha filha que não era nem de mim. Algumas coisas de zelo, em termos de zelo, não era meu, não era da minha mulher, mas era da bispa, que ela vê, que está ali, né, acompanhando. E eu não tive aquela insegurança de combater, não. Aquela, como é que é o nome? Ciúme, não. Opa, isso é bom, isso está certo, filha. Muito bem, parabéns. Nem tudo nós temos. Tem coisas que tem alguém aí mais espiritual, talvez você está começando agora na fé, está ouvindo isso, está pensando, meu filho tem isso, que é do meu irmão, mas não é da pessoa dele, é dos valores dele. Isso é bom. Mentira. Alimenta o que é bom. Incentiva o que é bom. Recompense nos teus filhos o que é bom, porque isso vai crescer. Agora, o que não é bom, que você está entendendo, que veio da internet, que veio da escola, que veio do mundo, que veio da vizinhança, que veio de algum parente que está trazendo um valor imoral, um valor corrupto, um valor nocivo, um valor prejudicial. Corta. Corta essa fonte. Para de estimular isso. Aquele negócio, né? Isso tinha no meio da família do meu pai. Aquela história da criança aí ter uma festa, né? E eu vou fazer aquela caipirinha, né? Caipirinha e tá ali amassando limão na cachaça. E os netos já chegarem, quando vê o vô naquela posição, naquele balcão. Eu lembro dessa cena também. Na minha cabeça, essa cena é uma cena bem fresca. Né? Eu lembro da gente chegar para aqueles, na época, aqueles almoços de domingo, né? Aquelas comemorações que às vezes tem, né? Anuais, ou é Páscoa, é Natal, enfim. Eu lembro de chegar já, meu avô, vem aqui, filho, vem aqui dar uma bicadinha, sabe? Vem aqui, filho, vem aqui dar uma bicadinha, vem. Já pegava aquela, né? Aí, vê se é gostoso. Às vezes experimentava, você não estava nem aí pro ardido da cachaça, né? Mas pro docinho, né? E aí, tá bom. Aí, lá de longe, eu lembro da minha mãe, não dá não. Só mais um pouquinho, tá, filho? Aí, ó. E tios, pai, é isso aí. Não. Não estou falando só desse exemplo, mas de repente tem coisa. Quantas crianças viram pornografia, elas não acharam sozinhas. Algum adulto foi lá e vem aqui, ó, o tio vai deixar você ver só agora, tá? Mas não fala para sua mãe. E às vezes o pai sabia. Às vezes a mãe sabia. Você vai ver isso aqui agora, mas não conta nada para sua mãe. E um dos pais acabava sendo cúmplice. Vou deixar você fazer tal coisa, mas não fala para ninguém. E os pais sabiam e não faziam nada. Não faça isso. Marque presença. Marque presença com o que a palavra de Deus tem te ensinado, com o que a palavra de Deus tem fornecido para você de material. Não creia na ilusão da substituição. Eu ponho isso, tá bom. Isso vai suprir tudo no meu filho. O dinheiro vai suprir tudo no meu filho. Uma boa escola vai suprir tudo. Ter do bom e do melhor vai suprir tudo. Não. Presença é presença. E a nossa presença para os nossos filhos não pode ser qualquer presença. Tem que ser a melhor presença. A presença com o melhor conteúdo. E o melhor conteúdo é aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Com os seus olhos fechados e as mãos no coração, se coloque em pé. Vamos
pedir a ajuda de Deus, porque a gente não faz isso sem Deus nos ajudar. Se comprometa aqui com aquilo que você... Tem coisa que eu acredito que a maioria dessas coisas as pessoas sabiam, mas talvez não davam a devida importância. Infelizmente, gente, eu sempre falo isso aqui quando eu faço o culto dos pais e filhos. Eu tenho um tempo de ministério que infelizmente já me proporcionou a infelicidade de ver filhos de pastores que eu vi nascendo, crescendo e sendo, além dos pastores, filhos de Belial também. Eu já vi essa cena. Se eu não tivesse aberto a Bíblia aqui, eu posso pregar do que eu já vi isso acontecendo. De filhos de pastores, filhos de bispos, serem filhos de Belial também. Então, eu não preciso falar só do Ofni, Finéias e do Samuel. Eu vejo hoje Samuéis, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas vejo, às vezes, também Ofni e Finéias. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço a tua ajuda. A começar por mim, porque eu não sou capaz, suficientemente bom para criar a minha filha de sangue sem a tua ajuda, sem o teu suporte, o suporte diário da palavra, do Senhor enviar pessoas, exemplos, do Senhor mostrar monumentos de Acã, monumentos de Eli. E eu te agradeço, meu Deus, por cada vez que há um apontamento, uma correção, cada vez que há, meu Deus, uma situação onde eu posso me situar, ver onde erro, onde falho, onde falta. E te agradeço também por cada palavra que vem e mostra como fazer, como agir, onde mudar, onde investir mais, o que fazer e principalmente a tua ajuda que nós podemos contar. O teu poder, o teu consolo, a direção que o Senhor dá. O Senhor não traz essa palavra, como cada uma que tem trazido, não traz para culpa, para condenação, mas traz para nos ajudar a fazer como Ana fez antes, de se levantar, corrigir aquela postura errada e começar agora a fazer o que é certo, a fazer aquilo que nós queremos ver lá na frente, colher lá na frente, receber lá na frente. Nos ajuda, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor ajude a cada um de nós, pais, a hoje mesmo, meu Deus, nos posicionarmos de forma correta, a fazermos o bom investimento, a não nos contentarmos, meu Deus, com uma ou outra atitude que tomamos de vez em quando e nos enganar que isso é o suficiente. Não é, Senhor. Então eu te agradeço e peço a tua ajuda. Que o Senhor, meu Pai, nos dê ânimo, porque muitas vezes não temos ânimo, não temos vontade, não temos, meu Deus, disposição, mas eu creio na palavra, eu declaro, meu Deus, que essa palavra desperte, que essa palavra gere e crie disposição, ânimo, meu Deus, para o que é bom seja feito, para que os passos devidos sejam dados, para que as atitudes, meu Deus, necessárias sejam tomadas, para que as decisões sejam assumidas. E com a ajuda do Senhor, nós, meu Pai, façamos o caminho de criar Samuel, de investir em pessoas que vão ser, meu Deus, bons obreiros, que vão ser, meu Pai, colunas, que vão ser sacerdotes, que vão ser bons maridos, boas esposas, porque serão ensinados a serem bons filhos. Nos ajuda nessa missão, meu Deus, porque a cada um que o Senhor deu essa herança, essa passou a ser a principal missão de vida, enquanto essas pessoas estão sendo formadas em caráter, em espiritualidade, meu Deus, e em valores de vida que são os nossos filhos. E eu creio, meu Pai, conto com a tua ajuda, para que o Senhor, meu Pai, nos abençoe. E eu tomo posse já, agora, dessa bênção. Que cada um que recebe
essa oração e recebeu essa palavra, receba ajuda, receba unção, receba a favor do Senhor, para ser o bom pai que pode ser, a boa mãe que pode ser, meu Deus, debaixo da tua palavra, para criarem pessoas, criarem filhos, meu Deus, debaixo do teu temor, em sabedoria, meu Deus, e em verdade. Não, meu Pai, baseado em mentiras. Que eu te peço, meu Pai, por misericórdia, que os nossos filhos não sejam filhos nossos e filhos de Belial, mas que sejam filhos nossos, meu Deus, e filhos da verdade, filhos da santidade. Que assim, meu Pai, o Senhor nos abençoe e nos ajude a criar os nossos filhos. É o que eu oro e peço por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.